Fala galera, a gente vai falar agora sobre o conservadorismo e a relação dele com o racismo. Então, o que é o conservadorismo aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem a ideia dos conservadores militares, que eu vou dividir em dois subgrupos: os militares democráticos e os militares reacionários ou pessoas reacionárias, que defendem coisas como o AI-5, que são claramente antidemocráticas. E o conservador é ligado aos autores, né, aos estudantes e professores de universidades. Então, esse é o conservadorismo correto, que tem como visão, segundo o fundador, né, o Edmund Burke, três pilares, que são a propriedade, as tradições e o livre mercado. A tradição ela é pensada como valores que foram construídos através de séculos e que o conservador deve analisar se reforma e o que ele reforma nesses valores morais e democráticos. A propriedade, ela não é só a propriedade como a gente tende a imaginar, uma casa, uma fazenda ou latifundiário. Ela é a propriedade privada, que pode ser um imóvel, mas pode ser uma ideia ou pode ser o seu corpo que você tem que defender, a sua vida. O direito à vida, então, ele é o principal direito do ser humano e o conservador defende. E o livre mercado, que, ao contrário das pessoas de esquerda que pensam numa economia estatal ou uma economia planificada, o conservador não pensa assim, ele pensa em um livre mercado. Então, por isso que defende as privatizações, as empresas privadas, a concorrência, a independência do Banco Central, entre outras coisas. Então, e existe o conservadorismo ligado ao Bolsonaro, né, que foi o primeiro presidente a se autoproclamar conservador, que defende valores como Deus, a família, valores cristãos, a liberdade de expressão, a liberdade individual, o direito ao armamento para a defesa da vida. Então, esse conservadorismo ficou muito popular com o Bolsonaro. E a gente não pode deixar de lado, porque as pessoas elas tiveram o primeiro contato com o Bolsonaro, com o conservadorismo. Bom, se vocês souberem, porque no livro do Mac não tem nenhum autor conservador, por exemplo, não tem Edmund Burke, que é o principal, que é o fundador do século XVIII, inglês, filósofo, político, não existe em nenhum livro do Mac esse autor conservador. Bom, eu não sei, né, porque isso acontece aqui. Então, falando do racismo, o racismo ele está muito aflorado e tiveram manifestações nos Estados Unidos e aqui no Brasil antirracistas, porque George Floyd morreu vítima de racismo. Foi bastante claro. O conservador não pode negar que existe racismo, só que são coisas distintas. Nos Estados Unidos é um racismo estrutural. Existiu um racismo estrutural durante muito tempo, com leis racistas, com leis segregadoras, e o que a gente chama de racismo consciente. Esse consciente não é que as pessoas são conscientes, é que é um racismo que ele é público e notório, é um racismo consciente. No Brasil existe a questão da escravidão, que reverbera problemas até hoje. Só que no Brasil a questão são de pessoas pobres, que elas foram deixadas de lado, que a educação não teve a devida atenção. Para mim, se existiu um governo racista, foi o PT. Esse governo foi com certeza racista, porque ele foi contra as pessoas pobres, ele foi contra a educação. Então, consequentemente, contra a mobilidade social dessas pessoas. E isso é ser racista.
né? Mas agora existem pessoas racistas em determinadas instituições, seja na política, seja no judiciário ou no legislativo. Então, essas pessoas, as atitudes racistas delas, com certeza levam a decisões racistas. Mas eu acho que o povo brasileiro não é um povo racista, é um povo com uma grande miscigenação de brancos, de negros, né, vindo da África, de asiáticos, do Japão, de europeus da Itália, da Holanda, da Espanha, da Alemanha. Então é um povo muito misturado, que eu não vejo assim esse racismo estrutural que a esquerda tende a falar, né, vindo do Karl Marx, da superestrutura. Então o conservador deve combater isso de modo racional, não de modo emocional. Então o grande combate é na educação, é aí que está o problema todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deem um like. Aí um forte abraço.